Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Então vamos começar, né? Sem muita enrolação. Hoje a gente vai estar fazendo a questão número 105? 105, é isso aí. 105 do caderno amarelo do ano de 2022. Simbora? E cá estamos nós na questão 105. Ela diz o seguinte: vou dar meus comentários sobre essa questão no final, tá? Mas vamos tentar fazer ela. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura, em relação ao chão. Isso aqui é importante, tá? Em relação ao chão. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o solo. Atinge o chão, no caso. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso calcularam o alcance vertical do jato d'água. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a pergunta, o resultado que eles obtiveram foi de... Ok. E aí o estudante ele vai olhar para essa questão e vai pensar, cara, que coisa complexa. Vou pular, vou chutar e que assim seja, né? Mas na verdade ele só vai ter que fazer uso de fórmulas, né? De conhecimentos simples de cinemática, tá? Lembrando que as formulinhas de cinemática são aquelas famosas fórmulas relacionadas a movimento, tá? E aí vem aquela questão: como que eu resolvo um problema de movimento? Tá? Em geral, os problemas que envolvem movimento, seja movimento vertical, movimento horizontal, movimento oblíquo, enfim, movimento circular, todos eles você tem meio que um passo a passo a seguir, tá? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai resolver um problema que envolve movimento é determinar o referencial. Tá? O que é o referencial ou observador? É justamente o local aonde você vai ter todas as descrições de movimento, para onde que é positivo, onde que é negativo, para onde que vai, de onde que vem e assim por diante. Tá bom? Então, beleza. E aí vem aquela questão, né? Como que a gente vai determinar o referencial nesses casos, né? Isso vai depender de caso a caso. A gente tem aqui duas situações. A primeira situação é quando a mangueira está completamente na horizontal. Quando a mangueira está completamente na horizontal, o que nós temos, e ela está a uma determinada altura vertical, né? O que nós temos aqui é justamente o que nós chamamos de lançamento horizontal, tá? Ela pega uma velocidade na horizontal, mas tem uma queda. Isso é o que nós chamamos de lançamento horizontal, tá? Então vamos aqui fazer o esqueminha da mangueira. Então nós temos aqui justamente o esquema da mangueira na horizontal. O que nós temos aqui? Vamos começar a marcar o que de informação nós temos dado no problema, tá? Então a primeira informação que nós temos é que a mangueira ela se encontra a uma altura do solo de 1 metro. Ok? A segunda informação que nós temos é que a distância do jato foi de
3 metros. Ok? E a última informação, isso que a gente está falando aqui em questão de números, né? Que nós temos é que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Gravidade aponta aqui para baixo, a gente está falando de um vetor, e a gente vai colocar aqui o sinal daqui a pouco. Vamos lá. Então a gente tem aqui o esqueminha, né? A gente tem aqui um esqueminha, e aí, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar qual é o referencial. Acontece que ele fala, já deixa claro no próprio problema o seguinte, que ele se encontra a 1 metro de altura em relação ao chão, ou seja, aqui ele já está nos dando o referencial para a primeira parte do problema, que é em relação ao chão. Então significa que o nosso referencial é o próprio chão, tá? Nesse caso aqui é o próprio chão. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente bota só um referencial aqui, ó. Ou seja, o ponto zero vai estar exatamente no solo, tá? Seria mais ou menos aqui, ó, onde está a marcação da saída da mangueira, né? Aqui seria o 0, 0, né? Então, para cima é positivo, para a direita é positivo, né? Para baixo é negativo, para a esquerda é negativo. Isso quer dizer o seguinte, como a aceleração da gravidade está apontando para baixo, isso significa que ela tem que ser negativa. Deixa eu mudar isso aqui um pouquinho. Ela tem que ser negativa, tá? Em questão vetorial. Ou seja, para baixo, ela está apontando, né? Uma aceleração que ela é central, né? Ou seja, ela está apontando para o centro da Terra. Logo, ela vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. E aí, a gente tem aqui algumas coisas. Primeira coisa, que não está escrito lá, mas isso vem do conhecimento do próprio estudante, que é o seguinte. Quando nós falamos de lançamento horizontal, obrigatoriamente a gente tem 2 movimentos acontecendo. O primeiro movimento que acontece é um movimento completamente horizontal, tá? Enquanto o segundo movimento é o que nós chamamos de movimento de queda, um movimento vertical, tá? Acontece o seguinte, quando a água sai da mangueira, ela só tem velocidade na horizontal. Por quê? Porque se ela tivesse uma velocidade na vertical, isso significaria que assim que ela saísse da mangueira, ela cairia direto, né? Ela já teria uma queda aqui. Mas não, ela só vai começar a cair depois, lá na frente, né? Ela começa a ganhar velocidade de queda lá na frente porque a aceleração da gravidade começa a atuar sobre ela. Então, quando ela sai da mangueira, ela só tem uma velocidade inicial horizontal, que é o que a gente tem que determinar, tá? Só que para a gente determinar qual é essa velocidade de saída da mangueira, tá? No final das contas é a velocidade da própria água, né? Para a gente determinar quem é essa velocidade, a gente precisa saber quanto tempo levou para que a água consiga cair, né? Ela chegue lá no ponto de queda dela. Para isso, a gente vai precisar utilizar a parte do movimento vertical de queda. Então, são 2 movimentos aqui que a gente vai ter que analisar. Então, primeiro a gente analisa o movimento de queda. Então, como é um movimento de queda, é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque você ganha uma velocidade, ou seja, você tem uma aceleração. Então, toda vez que você tem uma aceleração, a gente está tratando de um movimento uniformemente variado. Nesse caso, a gente está falando de um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, a gente tem aí algumas fórmulas, né, que a gente tem para o movimento retilíneo uniformemente variado. Entre elas, o que a gente vai usar vai ser justamente essa fórmula aqui, né? Os estudantes adoram chamar essa fórmula de sorvetão, mas não tem nada de sorvete aqui. Só um desencargo aqui na direção Y, nesse caso. O interessante dessa fórmula é o seguinte, porque ela só envolve
relações de queda, ou seja, só itens, né, relacionados à componente Y do referencial. Então, o que a gente tem aqui no componente Y? A gente tem a altura, né, que seria basicamente a diferença entre o S0 e o S, né, S menos S0, que daria 1 metro, ou seja, se você faz S menos S0, você tem 1 metro. A velocidade inicial da queda na direção Y é 0, então isso aqui vai embora. Então o que sobra é o seguinte, S menos S0 é 1. A é a aceleração, nesse caso é a aceleração da gravidade, que é justamente G, que vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. ΔT ao quadrado dividido por 2. E aí, olha só que coisa interessante. Desculpa, que é menos 1, tá? Menos 1. Se você faz aqui a divisão 10 por 2, isso aqui vai dar 5. Você vai jogar para o outro lado, isso vai ficar dividindo, né? E como aqui tem menos, então a gente pode eliminar esse menos. Então, a gente vai ter o seguinte... ΔT ao quadrado é igual a 1/5. Ou ΔT é igual a raiz de 1/5. Ok, então nós temos aqui exatamente o fato de que o tempo de queda é de raiz de 1/5, né? Ok. Sabendo isso, nós podemos determinar a velocidade de saída, né? Porque agora a gente já tem o tempo, que vai ser o mesmo, tanto para queda quanto para o deslocamento horizontal. E aí a gente pode resolver isso normalmente. No caso da parte horizontal, o que nós temos aqui é justamente uma situação na qual a velocidade não muda. A gente está considerando aqui justamente uma situação em que o movimento é uniforme. Por quê? Porque você não tem uma aceleração na horizontal, né? Você não tem alguma coisa que faça com que ela freie a sua velocidade na horizontal. Não, né? Não há nada no problema que indica isso. A única aceleração que tem é a aceleração da gravidade. Ou seja, na horizontal você não tem acelerações. Então a gente está falando de um movimento uniforme. Nesse caso, um movimento retilíneo uniforme, né? Então, se vocês se lembram, a única fórmula do movimento retilíneo uniforme é essa aqui. E aí, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. A gente sabe que o espaço inicial é 0, ele parte do 0, e o espaço final é 3. Então isso aqui vai a 0. Isso aqui vai a 0. Então, no final o que sobra é o seguinte. S, que é o espaço final, é 3. A velocidade de saída da mangueira vezes o tempo que acabamos de calcular. E aí agora é simples, né? Você passa isso aqui dividindo para o outro lado, né? E multiplicando. Você só inverte basicamente, né? Então, na verdade, o que você tem aqui é que a velocidade de saída da mangueira é de 3 raiz de 5 metros por segundo. Inclusive, o tempo aqui está em segundos. Desculpa se eu não lembrei de botar isso antes. Então, nós temos aqui justamente a velocidade da água que sai da mangueira, né? Ok, sei. E agora? O que nós fazemos? Temos todas as informações. Agora, a gente pode determinar qual é a altura que chega o jato d'água quando a mangueira está na vertical, tá? Aqui a mangueira estava na horizontal.
Quando a mangueira está na vertical, a situação é a mesma, só que nesse caso a gente vai colocar o referencial justamente na ponta da mangueira, porque não vai interessar pra gente qual é a altura que a mangueira vai estar levantada, erguida ou coisa assim, tá? Então, vamos lá. Então nós temos aqui a velocidade inicial, a gente tem uma desaceleração e a gente tem aqui justamente um esqueminha. Lembrando, como a gente está num sistema vertical, isso significa que quando a... Vamos supor que a gente está marcando aqui uma gota d'água, né? Quando a gota d'água sai daqui, ela sai com uma velocidade de 3 raiz de 5 metros por segundo. Mas quando ela chega no ponto mais alto, ela chega com uma velocidade 0. Ou seja, ela perde velocidade ao longo do caminho. Então, a gente está falando de um movimento uniformemente variado. E aí a gente pode fazer a conta aqui mesmo, né? De novo, a gente pode usar as fórmulas que a gente já conhece, né? E aí a gente vai ter pronto, que é a famosa equação de Torricelli, né? E aí olha só que interessante, como a velocidade final é 0, então a gente já pode eliminar isso aqui. A velocidade inicial é a velocidade de saída da mangueira, que nesse caso aqui é 3 raiz de 5. Como está ao quadrado, então a gente vai ter o seguinte, a seguinte situação. 0 é igual a 3 raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a nossa aceleração da gravidade, menos 10, vezes H, que é o que nós queremos descobrir. 3 raiz de 5 ao quadrado é 3 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, raiz de 5 ao quadrado, a gente só elimina a raiz. Isso dá 5. Então é 9 vezes 5, 45. Então, 2 vezes menos 10, menos 20. Aí agora, é um algebrismo básico, né? 45 passa para o outro lado, ele passa subtraindo. Matemáticos me perdoem. E aí agora, como tem dois sinais de menos aqui, a gente multiplica os dois lados por menos 1, ele elimina. E o que sobra é 45 dividido por 20, já que a gente vai passar para o outro lado dividindo, né? E isso aqui vai dar 2,25 metros. Resposta certa, letra B. Ok, comentários sobre essa questão. É o seguinte, é uma questão que trabalha bastante conceitos de cinemática como um todo, tá? Não é uma questão ruim, digamos assim, do ponto de vista algébrico, ele não é ruim, ele tem que ter uma interpretação ali sobre o que é referencial, o que é deslocamento e coisas assim, né? Mas ela é uma questão muito pragmática. Ela vai direto ao assunto, ela não tem cara de ser uma questão de Enem, tá? Porque quando a gente vê uma questão do Enem, geralmente são questões que tem um contexto ali. Isso aqui é uma questão realmente que parece que foi tirada de um livro, né? Nada contra. É ótimo para você estudar. As questões desse tipo são ótimas para se estudar, né? Porque você vai direto ao assunto. Mas eu esperava mais de uma questão do Enem, tá? Eu, particularmente, não gostei desse tipo de questão. Não gosto desse tipo de questão para concurso, tá? Mas é uma boa... uma boa questão para se estudar, tá? Boa questão para se estudar. Então, vamos lá. Sim.
Só justificando por que aparece -1 aqui, gente, já que o referencial aqui tá no 0, talvez isso pode ter ficado meio batido, né? Por que aparece um -1 aqui na queda? É o seguinte, o ponto de saída da mangueira é justamente o ponto S0. O ponto de saída da mangueira é justamente o ponto máximo, né? Que a gota d'água vai atingir. O deslocamento dela tá para baixo, tá vendo? Como o deslocamento dela vai para baixo, isso significa que o S final é no 0. Tá vendo? Ela diminui a sua posição, sua coordenada de posição. Enquanto o seu S0 é 1. Então é como se aqui fosse 1 e aqui fosse 0, tá? Só para contextualizar isso, porque pode parecer que eu tirei isso, sei lá, do bolso. Mas não. E aí quando você passa esse 1 pro outro lado, ele passa negativo. Por isso que aparece aqui um sinal de menos, tá bom? Então, é isso. E essa foi a questãozinha de hoje. Questão número 105 do Caderno Amarelo do ano de 2022. Não se esqueça de comentar, compartilha com os amigos, principalmente com aquele que vai fazer o Enem também, tá? Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e deixa o like, é claro, eu acho que é o principal, né? Deixa o like, por favor, para chegar a mais gente. Ok? Vejo vocês novamente. Tamo junto. Inta!